Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e amor de Maria sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. Hoje faremos a reflexão da última dor de Nossa Senhora, a sétima dor, sepultura de Jesus. E o evangelho referente a esta dor, a gente encontra praticamente todos eles. Mas hoje vamos tomar João, capítulo 19, versículo 38. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Versículo 41. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora passaremos para a reflexão da dor de Nossa Senhora, segundo a gente está acostumado a fazer aqui agora nos últimos episódios, segundo Santo Afonso de Ligório. Sétima dor, sepultura de Jesus. Queixa da mãe dolorosa. Uma mãe que se acha presente aos sofrimentos e à morte do filho, sente e sofre incontestavelmente todas as suas dores. Para nunca mais tornar a vê-lo, causa-lhe uma dor que excede todas as outras dores. Eis a sétima e última espada de dor que hoje vamos meditar. A Mãe Santíssima vira o Filho morrer na cruz. Recebera-o depois de morto, e agora vê-se obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro, para não mais gozar de sua amável presença. Compreenderemos melhor esta última dor da Senhora se subirmos ao Calvário e aí contemplarmos a dolorosa mãe ainda abraçada com o filho morto. Então, bem podia repetir com Jó: meu filho, mudaste-vos em cruel comigo? Jó, capítulo 30, versículo 21. Todas as vossas belas prendas, vossa beleza, vossa graça, vossas virtudes, vossas amáveis maneiras, todos os vossos testemunhos de especial amor, todos os singulares favores que me dispensastes, tudo, em outras tantas penas, se me tem mudado. Quanto mais vossos benefícios em vosso amor me inflamam, tanto mais agravam agora a perda vossa. Ah, filho dileto, tudo perdi em vos perdendo. Ó verdadeiro Filho de Deus! Assim faz queixar-se Bernardino de Buste com Pseudo Bernardo. Vós me éreis pai, filho e esposo e vida, agora estou sem pai, sem esposo, sem filho. Perdi tudo, numa palavra. Maria acompanha Jesus à sepultura. Deste modo, expandia a mãe
a sua dor, abraçada ao filho sem vida. Mas os santos discípulos receavam lhes expirasse de dor a pobre mãe, e por isso se apressam em tirar-lhe do regaço o filho sem vida. Fazendo-lhe, pois, respeitosa violência, tiram-lo dos braços, o embalsamam com aromas, envolvem-no numa mortalha preparada de propósito para ele. Nela quis o Senhor deixar impressa sua imagem, como hoje ainda se vê em Turim. Aqui eu dou uma pausa para ajudar a entender o que é essa imagem impressa de Turim. É o Santo Sudário. O Santo Sudário de Turim é uma das relíquias mais conhecidas associadas ao rosto de Jesus Cristo, né? Segundo um texto lá do blog da formação, né, da bibliotecacatólica.com.br, eles colocam que supostamente é a peça de linho que envolveu o corpo de Jesus após a crucifixão e contém a imagem de seu rosto, com marcas de sangue e perfurações da coroa de espinhos. Atualmente é mantido na Catedral de Turim, na Itália. Ao longo dos séculos, o sudário tem sido objeto de estudo e debate, com alguns acreditando em sua autenticidade e outros questionando sua veracidade. Então, a gente tem essa relíquia, né, que é considerada relíquia, e que a gente pode considerar, né, não é obrigatório todo mundo acreditar que seja ela verdadeira, a real, né, porque a igreja mesmo, no caso, pelo que eu entendi, ela ainda não bateu o pé em cima, né, confirmando que é obrigatório, né, como dogma, acreditar nela, mas eu recomendo muito a entender que usar disso para poder guardar, para ajudar a tua reflexão, a tua oração. Deus, ele deixa marcas na história da humanidade. E parte dessas marcas são os milagres. Além da parte histórica, né? Claro. Voltemos então para a reflexão da dor. Levaram o sagrado corpo à sepultura. Forma-se o cortejo fúnebre e os discípulos acompanham-no, juntamente com as santas mulheres. Entre as últimas, caminha a mãe dolorosa, levando também ela o filho à sepultura. Ter-se-ia a senhora de boa mente sepultado, viva com o filho, como reza uma revelação a Santa Brígida. Mas está não sendo a divina vontade, acompanhou resignada o sacrossanto corpo de Jesus ao sepulcro, no qual, como refere Barônio, depositaram também os cravos e a coroa de espinhos. No momento de fechá-lo com a pedra, voltaram-se os discípulos para Maria com as palavras: Eia, Senhora, vai ser fechado o túmulo. Ânimo, contemplai vosso filho pela última vez e dai-lhe um derradeiro adeus. Assim, pois, ó dileto filho, teria então dito talvez a senhora. Assim, pois, não mais te tornarei a ver? Recebe com meu último olhar o último adeus de tua aflita mãe. Recebe meu coração, que deixo contigo no sepulcro. Era-lhe ardente o desejo de sepultar também a sua alma com o filho, observa Vulgato Fulgêncio. A pobre virgem assim falou a Santa Brígida. Na sepultura de meu filho estavam sepultados 2 corações. Finalmente os discípulos tomaram a pedra e fecharam no túmulo o corpo de Jesus, aquele tesouro que não tem igual nem no céu, nem na terra. Intercalemos aqui uma digressão.
Maria deixa seu coração sepultado com Jesus, porque lhe é Jesus o único tesouro. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 34. E nós, onde sepultaremos o nosso? Nas criaturas, talvez? No desprezível pó? Por que não em Jesus? Ainda que haja subido ao céu, quis entretanto permanecer no meio de nós no sacramento, justamente para possuir e guardar nossos corações. Voltemos, porém, a Maria. Antes de se afastar do sepulcro, bendisse aquela pedra sagrada, como refere Boaventura Barduário. Ó pedra feliz, que agora encerras aquele que tive 9 meses no seio. Eu te bendigo e invejo, deixo-te guardando este meu filho, que é todo o meu bem, todo o meu amor. E dirigindo-se ao Pai eterno, rezou: Meu Pai, a vós encomendo este filho, que é vosso e meu. Maria despede da sepultura do filho. Tais foram as despedidas de Maria junto ao sepulcro do filho, de onde depois voltou à casa, triste e aflita, e a pobre mãe de Pseudo Bernardo, despertando lágrimas enquanto haviam passar. Acrescenta também que os santos discípulos e as santas mulheres choravam mais por causa de Maria do que sobre a perda do Mestre. Quer Boaventura Barduário que as parentas de Maria a tenham velado com um lúgubre manto. Na volta, disse ele, passou a Virgem pela cruz, banhada ainda com o sangue de seu filho. Foi a primeira a adorá-lo com as palavras: Ó cruz, eu te beijo e te adoro. Agora não és mais o madeiro infame, mas o trono do amor e o altar da misericórdia, consagrado com o sangue do divino Cordeiro, sacrificado em teus braços pela salvação do mundo. Assim se despede da cruz e volta para casa. Aí olha em torno de si e não vê mais o seu Jesus. Em vez da presença de seu querido filho, surge-lhe à memória todos os quadros de sua desapiedada morte. Recorda os braços dados ao filho no presépio de Belém, os colóquios durante tantos anos, os mútuos afetos, os olhares cheios de amor e as palavras de vida eterna saídas daqueles lábios divinos. Então se lhe apresenta ante os olhos a cena funesta daquele dia. Vê os cravos, os espinhos, as carnes dilaceradas do filho, suas chagas tão profundas, seus ossos tão descarnados, sua boca assim aberta, seus olhos assim apagados. Ai, que noite de dores foi aquela para a Mãe de Deus. Dirigia-se a São João, que lhe perguntava cheia de tristeza: João, onde está o teu mestre? Perguntava depois a Madalena: Filha, dize-me, onde está teu dileto? Quem no-lo arrebatou?
Em pranto se expandia a senhora e os que a rodeavam. E tu, minha alma, não choras? Dirige-te à Virgem dolorosa e pede-lhe lágrimas, como São Boaventura. Deixa-me chorar, ó Senhora, porque sou eu o culpado e vós sois inocente. Pede-lhe, admita que chores com ela. Deixe que eu chore contigo. Ela chora de amor. Chora tu de dor por teus pecados. E poderás assim ter a felicidade daquele de quem se trata no seguinte exemplo. Conta o pobre Engelgrad que havia certo religioso tão atormentado pelos escrúpulos que às vezes quase se entregava ao desespero. Mas como era devotíssimo da Santíssima, de Nossa Senhora das Dores, recorria sempre a ela em suas angústias espirituais e, contemplando suas dores, se sentia confortado. Na hora de sua morte, perseguiu-o o demônio mais que nunca com os escrúpulos, induzindo-o à desesperação. Mas a piedosa mãe, vendo o seu pobre filho tão angustiado, apareceu-lhe e disse-lhe: Filho meu, por que tanto temes e te entristeces? Tu que tantas vezes me consolaste, compadecendo-te de minhas dores, ânimo, mandou-me Jesus a consolar-te. Anda, consola-te, enche-te de alegria e vem comigo para o céu. A essas palavras, o devoto religioso, cheio de consolação e de confiança, expirou placidamente. Oração. Rezemos com Santo Afonso de Ligório. Ó minha Mãe dolorosa, não vos quero deixar chorando sozinha. Quero acompanhar-vos com minhas lágrimas. Esta graça hoje vos peço. Obtende-me uma contínua memória, com uma terna devoção à paixão de Jesus e à vossa, para que os dias que me restam de vida me não sirvam senão para chorar vossas dores, ó minha Mãe, e as de meu Redentor. Essas vossas dores, espero eu, na hora de minha morte, me hão de dar coragem, força e confiança para não desesperar à vista do muito que ofendi ao meu Senhor. E elas hão de impetrar o perdão, a perseverança e o paraíso, onde espero depois alegrar-me convosco e cantar as misericórdias infinitas de meu Deus. Por toda a eternidade. Assim espero, assim o espero, assim seja. Amém. Ó minha Senhora, vós roubais os corações dos homens pela vossa suavidade, pois então já não roubastes o meu? Ó arrebatadora dos corações, quando me restituireis o meu? Não, guardai-o convosco e colocai-o juntamente com o vosso, no lado aberto de vosso Filho. Tenho assim o que desejo, já que sois vós a minha esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.
E o convite para nós, a partir de hoje, você que remeditou comigo, né, conosco, as dores de Nossa Senhora, é, se possível, sempre que precisar, ou se quiser manter essa devoção mesmo, todo sábado, ou toda sexta-feira, ou na medida do tempo possível, medite essas dores de Nossa Senhora, porque assim você também se unirá à meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o nosso coração, ele vai se tornar cada vez mais humilde, mais obediente a Deus por amor a Ele, e assim por amor a Ele a gente vai deixar o pecado de lado. Eu não falo isso me considerando uma pessoa santa, porque santo só é aquele que já venceu todo o pecado aqui na terra e Deus já o chamou. Pois como já reconheço que ainda tenho tempo de vida e vendo o tamanho da minha miséria, de tantos pecados que eu tenho, tantas fraquezas que eu tenho que mudar, que tenho que melhorar, que tenho que vencer em minha alma, em minha carne, em meu ser, reconheço que a estrada ainda é longa. Então, o convite nosso para você que nos escuta, nós da equipe do podcast Jovem Cristão, é que nós todos consigamos lutar contra o pecado e vencer com a força de Deus. Meditar os nossos pecados, meditar as nossas fraquezas e meditar as dores de nosso Deus, as dores de Nossa Senhora, as dores da Santíssima Trindade que tanto sofre com tantos pecados que nós cometemos, que a humanidade toda comete. E para além disso, né, tendo arrependimento dos pecados, a gente também seja intercessor. Rezemos por eles, salvemos almas, pesquemos almas para Deus e não deixemos de agir, porque não basta só fugir do pecado, é preciso também fazer ações para levar outras almas para Deus. Essa é a nossa missão enquanto cristão, essa é a nossa missão enquanto jovem cristão. Então é isso. Se você está ouvindo esse episódio antes da Páscoa, na sexta-feira, ou no próprio dia que saiu, Quinta-feira Santa, eu convido você a meditar essa dor na própria sexta-feira também, e que Deus abençoe muito a sua Páscoa, que você viva muito bem essas últimas horas antes da festa da Páscoa. Se você está ouvindo depois, não tem problema. Lembremos que a nossa Páscoa, a comemoração da Páscoa, de certa forma, ocorre em toda a Santa Missa, em todos os finais de semana, todos os domingos, e em especial, né, a gente recorda nesse período do meio do ano, do início, né, do ano, da Páscoa. Mas é isso, não tem como chegarmos à Páscoa sem passarmos pela cruz. Não tem como chegarmos ao céu sem passarmos pela cruz. A cruz de crucificar nossos pecados, de deixar morrer nossa vida passada, de nos mortificar, acolher os sofrimentos que Deus permite à nossa alma, à nossa vida, para que com eles nós consigamos seguir Jesus e entrar no céu. E é isso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de nós, nossas famílias, aqueles pelos quais a gente reza. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau.